Bom, sobre redes industriais, originalmente a força motriz, né, no século XIX, era tudo vapor, né? Então, os dispositivos de controle eram baseados em transmissão de pressão, controle pneumático, né? Só nos anos 50 do século XX, né, é que os sinais de controle começaram a ser utilizados a sinais analógicos, sinais de corrente, sinal de tensão, e havia muito utilizado para sinalização no setor ferroviário, né, de oleodutos, gasodutos, essa parte toda. Né? Então, lá nos anos 60, é que começou a ser adotado um sinal elétrico de 4 a 20 miliamperes, que inclusive é utilizado até hoje, esse sinal de 4 a 20 miliamperes aí. No final dos anos 60, com o surgimento do CLP, né, os sistemas de controle passaram a utilizar lógicas por programa, então foram substituindo os relés elétricos, né, por programas programados dentro do CLP. Também no final dos anos 60 começou a haver comunicação serial, comunicação tipo EARS-232, que o Marcelo conhece tão bem, dos velhos tempos, né? E gradativamente essas redes industriais de comunicação, essas redes seriais vão sendo incorporadas ao CLP, permitindo a coordenação entre os CLPs e também a supervisão à distância, né? Então, isso poderia ser o início das redes industriais, né? E elas podem ser utilizadas com equipamentos como atuadores, computadores, máquinas, sensores, interfaces, etc. Então, as redes industriais iniciaram o que são chamados de field bus, ou barramento de campo, né? E muita gente utiliza esse nome para um sinônimo de redes industriais, que simplesmente seria a digitalização daqueles sinais analógicos que eu havia comentado lá no começo, o sinal analógico de 4 a 20 miliamperes. Então, a automação, as redes industriais começaram com sinais de corrente e tensão, né? Principalmente corrente. Como é que isso funcionava? Se estava tendo corrente, é porque a chave está fechada. Se eu quero um valor da corrente, basta eu utilizar um fator de multiplicação e obtenho o valor da corrente. Então, muitas sinalizações vinham a partir de sinais analógicos vamos falar assim, a utilização de alarmes em função desse sinal analógico, um valor alto, muito alto, tal, né? Só que esses field buses hoje eles são utilizados, vamos dizer assim, mais no, na, na ponta do sistema de automação hoje, certo? Ele não é utilizado tanto para o controle a maior distância, mas a ponta do sistema de automação, porque a ponta do sistema de automação hoje são as áreas de segurança intrínseca, são lugares onde tem alto risco de explosão, nas indústrias petroquímicas, na indústria de gás, então foi desenvolvida até uma norma própria para isso. Então, essa área de segurança intrínseca, você precisa ter equipamentos especializados que não podem ter correntes muito elevadas, nem tensões muito elevadas, para não ter nenhuma faísca, nenhum risco de explosão, né? Então, apesar dessas leituras analógicas terem sido a raiz das redes industriais, ainda existe muitas medidas, muita automação em cima dessa ponta da automação, digamos assim, da segurança intrínseca, né? E aí, com a popularização dos sistemas de automação, os microprocessadores cada vez mais reduzindo o tamanho e tudo mais, surgiram as redes sensor bus, que eram redes que eram mais centradas em entradas digitais e saídas digitais, ou seja, estados e comandos. As entradas analógicas, os valores analógicos já não havia tanta necessidade deles. Então, para vários tipos de automação, você ainda hoje você utiliza esse tipo de automação mais voltadas para entradas e saídas digitais. Por exemplo, a rede ASI, né? Que é uma rede que existe hoje. Mas a tendência foi
as redes Device Bus, que são Intelligent Electronic Devices, né, os chamados IEDs, que são equipamentos eletrônicos microprocessados que têm capacidade de ter todos os componentes, entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas, e até saídas analógicas, que é um pouco mais complicado, mas então essas redes Device Bus, elas surgiram e com o seu avanço, devido ao fato de serem equipamentos microprocessados, rapidamente eles puderam se adequar ao padrão Ethernet, que é o IEE 802.3. Né? Os IEDs já podem ter entradas, saídas digitais, entrada, saída analógica, né? Totalizadores. Né? Cada rede costuma ter um cabeamento similar. O Bruno vai falar muito sobre isso daí. Né? Cada uma tem um cabo bem especializado, mas quando você tende à utilização da Ethernet no meio industrial, você parte para uma padronização, né? Uma padronização que deve reduzir bastante os custos. Né? E com o uso das redes industriais, a gente obtém benefícios como maior rapidez e menor custo de implantação e planejamento, né? Diminuição do hardware, redução da documentação na fase de projeto, redução da necessidade de painéis, aumento, isso daí é uma das coisas mais fortes que tem, quando você digitaliza, você aumenta o fluxo de informação sobre o processo fabril, e a facilidade de diagnóstico de defeito. Eu tinha época que eu trabalhava com automação e dava defeito numa porta serial, eu tinha que me deslocar 200, 300 quilômetros para consertar ela. Hoje, eu simplesmente verifico através de um ping o que está acontecendo e altero a porta e conserto tudo à distância. É muito mais simples, né? Enfim, o que a indústria mais quer, que é a redução de custos de operação, né, e manutenção, né? Aqui eu fiz alguns Murilo, gráficos, pois não? Pode, fala. tem uma pergunta, meio que uma pergunta para você, né? Eu vi que você começou falando lá sobre os cabos de 4 a 20 miliamperes, depois evoluindo aí para os cabos buses, depois field bus, device net, né? Até a gente chegar no Ethernet. Você vê, pela sua experiência, alguma certo tipo de cabeamento vai ficar defasado daqui a um tempo, ou cada um tem a sua importância, cada sensor precisa de um cabeamento específico, ou tudo tende a ser padronizado para o Ethernet, né? Como você vê essa evolução hoje? Eu acho que vai ter sempre equipamentos de concentração que serão ligados por rede Ethernet. Do equipamento de concentração para os sensores, esse daqui ainda pode haver algum cabo mais especializado, mas são cabos simples, é cabo de 3 vias, né? Provavelmente vão ser cabos mais simples. Embora que eu já vi sensores sendo ligados com cabo Ethernet, né? Como a gente tem câmera hoje, que você já conecta ela direta com cabo Ethernet. Vai depender muito da complexidade do sensor, porque às vezes o sensor é tão simples que não justifica você colocar um microprocessador nele, né? Então, os cabos de instrumentação, no caso, né, ainda vão continuar sendo utilizados, mesmo com a migração aí para a indústria 4.0, com a internet, né, pensando nesse lado. Bom, Com é certeza. legal a gente pensar desse lado, né, uma topologia complexa, né, no final de tudo. Sempre, sempre foi, sempre vai ser, não tem nada simples, não. Sim. Bom, então, aqui eu fiz alguns gráficos, são até bastante populares, onde eu mostro, na verdade, eu vou começar, eu vou até passar para frente, ó, os field bus, que nós estávamos explicando, que normalmente é baseado em entradas analógicas, 4 a 20 miliamperes, embora que tem variação de 0 a 5 miliamperes, tem variação de 0 a 20 miliamperes, né? Tem todas as possibilidades aí. Mas então os dispositivos de campo, os field bus, aqui está o sensor bus, que são entradas e saídas digitais, são os mais simples, mas são bastante utilizados ainda hoje na indústria. E aqui a tendência, que é o device bus, que seriam equipamentos microprocessados com capacidade de você concentrar a entrada, saída, digital, analógica, o que rolar, né? E trabalhar
com protocolos padronizados e tudo mais, né? Então, aqui está um exemplo. Ó. Nós temos, no Fieldbus, nós temos o famoso protocolo HART, nós temos o protocolo ISA, eu estava falando da Sociedade Internacional de Automação, esse protocolo ele é internacional lá na Europa, é o IEC, mas ele surgiu dentro da ISA, SP50. Tem o Foundation Fieldbus, o Profibus PA. O Profibus PA talvez seja o mais utilizado desses daí em áreas industriais de segurança intrínseca, né? Nós temos aqui a nível de bit, nós temos principalmente o que eu havia citado, o ASI, protocolo ASI, que tem inclusive um cabeamento próprio, Bruno. Vocês fabricam esse tipo de cabeamento do ASI lá? Sim, fabricamos, é o cabo amarelo, né? É o cabo Cabo do amarelo. protocolo EASI, ele é um cabo normalmente um par aí, que tem o cabo amarelinho, né? Então tem sua blindagem, tudo certinho. A gente tem, justamente para cada protocolo que a gente está mencionando, o protocolo Fieldbus, o Profibus PA e o Profibus DP, né? Que são os dois tipos de Profibus que nós encontramos, os próprios DeviceNet, né? Fino, grosso, né? Que a gente encontra os dois tipos na indústria. Então toda essa linha aí a gente consegue também produzir. É legal, né? Que todo mundo está falando a mesma língua. Todo mundo está conectado sobre quais são os protocolos, qual tipo de cabeamento, né? Isso é importante. Eu tive o prazer esse semestre de um aluno que encontrou um problema na prática na indústria que ele trabalha e ele falou, não, eu conheci o cabo amarelinho que o senhor mostrou para a gente lá, que é o cabo ASI e tal, eu já entendi como é que encaixa ele, resolvi o problema. A gente fica satisfeito quando resolve um problema assim na prática, né? Show de Bom, bola. mas então, a nível de byte, então nós temos o device bus aí, com o Profibus DP que o Bruno citou, né? O Modbus. O Modbus se encontra em todos os lugares, o Modbus é uma maravilha, né? Então, basicamente, esse é a situação das redes industriais no mundo, mais ou menos essa daí, com a possibilidade agora da Ethernet, né? Você trabalhar com o protocolo IEE 802.3. Essa é a situação atual. Legal, Murilo.